comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para o comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para
comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para a engenharia civil, tendo em vista a utilização de maciços de solos como fundações de grandes obras. Se olharmos para o solo, veremos um material natural composto por grãos minerais, com ou sem matéria orgânica, podendo ser homogêneo e heterogêneo. A água, por sua vez, flui pelos poros localizados entre os grãos. Essa percolação da água no interior do solo varia, sendo diferente em solos granulares e argilosos, por exemplo. Nesse contexto, o entendimento do teorema de Bernoulli é o primeiro passo para que possamos avançar sobre o estudo do fluxo em solo. Esse teorema considera que, no caso de fluidos ideais em regime de fluxo permanente, a energia de uma partícula permanece constante. Podemos ainda aprofundar nosso conhecimento através da lei de Darcy. Essa lei considera as velocidades de aproximação e de percolação para calcular o tempo requerido para um fluido se mover ao longo de uma determinada distância no meio poroso, definindo assim sua permeabilidade. Quando a água se encontra em fluxo, as forças que ocorrem são de natureza hidrodinâmica. Se a direção do fluxo varia, a pressão hidrodinâmica também irá variar e alterar os parâmetros físicos. Nesse sentido, o fluxo no solo pode ser calculado por meio da equação de Laplace. Ela considera certas condições, como a saturação do solo, se o fluxo é estacionário, se as partículas sólidas e aquosas não são compreensíveis e se o fluxo é bidimensional. A equação de Laplace pode ser resolvida por muitos métodos, como as representações gráficas da rede de fluxo. Esse método é útil para avaliar a estabilidade de barragens quando um rio é represado. Esses conceitos sobre o fluxo da água no solo podem ser colocados em prática em laboratório com a utilização de permeâmetros que verificam como a condutividade hidráulica pode ser obtida em campo. Nesse processo, encontraremos o coeficiente de permeabilidade, que é uma das propriedades mais importantes e que mais varia de um solo para outro. Podemos determinar a condutividade hidráulica em campo utilizando piezômetros. Esses instrumentos são amplamente utilizados na engenharia geotécnica. É importante lembrar que o fluxo no solo é dependente tanto das características do fluido quanto das partículas sólidas do solo. Perceba que muitas características podem influenciar as propriedades hidráulicas dos solos. O desconhecimento dessas características pode impactar diretamente nas investigações em obras de engenharia. Por isso, pesquise mais sobre o assunto. Bons estudos e até mais! O comportamento físico dos solos sofre grande influência da presença de água, alterando importantes propriedades mecânicas, como sua resistência e deformação. Esse conhecimento é significativo para áreas da economia, como a exploração de petróleo ou gás natural, ou para a engenharia civil, tendo em vista a utilização de maciços de solos como fundações de grandes obras. Se olharmos para o solo, veremos um material natural composto por grãos minerais, com ou sem matéria orgânica, podendo ser homogêneo e heterogêneo. A água, por sua vez, flui pelos poros localizados entre os grãos. Essa percolação da água no interior do solo varia, sendo diferente em solos granulares e argilosos, por exemplo. Nesse contexto, o entendimento do teorema de Bernoulli é o primeiro passo para que possamos avançar sobre o estudo do fluxo em solo. Esse teorema considera que, no caso de fluidos ideais em regime de fluxo permanente, a energia de uma partícula permanece constante. Podemos ainda aprofundar nosso conhecimento através da lei de Darcy. Essa lei considera as velocidades de aproximação e de percolação para calcular o tempo requerido para um fluido se mover ao longo de uma determinada distância no meio poroso, definindo assim sua permeabilidade.
Quando a água se encontra em fluxo, as forças que ocorrem são de natureza hidrodinâmica. Se a direção do fluxo varia, a pressão hidrodinâmica também irá variar e alterar os parâmetros físicos. Nesse sentido, o fluxo no solo pode ser calculado por meio da equação de Laplace. Ela considera certas condições, como a saturação do solo, se o fluxo é estacionário, se as partículas sólidas e aquosas não são compreensíveis e se o fluxo é bidimensional. A equação de Laplace pode ser resolvida por muitos métodos, como as representações gráficas da rede de fluxo. Esse método é útil para avaliar a estabilidade de barragens quando um rio é represado. Esses conceitos sobre o fluxo da água no solo podem ser colocados em prática em laboratório com a utilização de permeâmetros que verificam como a condutividade hidráulica pode ser obtida em campo. Nesse processo, encontraremos o coeficiente de permeabilidade, que é uma das propriedades mais importantes e que mais varia de um solo para outro. Podemos determinar a condutividade hidráulica em campo utilizando piezômetros. Esses instrumentos são amplamente utilizados na engenharia geotécnica. É importante lembrar que o fluxo no solo é dependente tanto das características do fluido quanto das partículas sólidas do solo. Perceba que muitas características podem influenciar as propriedades hidráulicas dos solos. O desconhecimento dessas características pode impactar diretamente nas investigações em obras de engenharia. Por isso, pesquise mais sobre o assunto. Bons estudos e até mais!